Uma saudação especial para todos os companheiros e companheiras, jovens e militantes que estão na campanha da Selma Rocha, essa grande lutadora, grande companheira, que foi fundamental para o fortalecimento e a consolidação da juventude do PT. Quando eu estive à frente da Secretaria Nacional, a Selma sempre foi uma liderança que apostou, apoiou e ajudou na organização da juventude do PT, à frente da Fundação Perseu Abramo e também como uma militante do Partido dos Trabalhadores. Então é uma honra e é um prazer muito grande poder estar dialogando com vocês e uma pena que eu não vou poder estar presente aí nessa plenária bonita com vocês. Mas queria reafirmar aqui a importância da eleição da companheira Selma Rocha, que vem defendendo o tema da educação como a sua bandeira histórica, a inclusão das mulheres, a inclusão da juventude, porque esse tema da juventude no nosso país é entendido como política de Estado, é bastante recente, foi no governo do presidente Lula, apenas em 2005, que foi constituído o que a gente chama de marco inicial da Política Nacional de Juventude, que foi a criação da Secretaria Nacional, a criação do Conselho e a criação do ProJovem no ano de 2005. Isso foi fruto de uma luta histórica dos movimentos e organizações juvenis e isso também foi fruto de uma sensibilidade do nosso presidente Lula em investir e fortalecer as políticas para os segmentos mais vulneráveis da nossa população e para os segmentos mais excluídos da agenda das políticas públicas. Por isso a criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e a própria criação da Secretaria Nacional de Juventude se deu nesse contexto. Na década de 90, alguns de nós, jovens há um pouco mais tempo, lembram que os jovens de fato eram os mais impactados pelo modelo neoliberal no nosso país. Os jovens sempre foram os mais impactados na ausência de políticas de inclusão dos jovens no mercado de trabalho, nos indicadores de segurança pública, liderando o ranking de violência, de homicídios, de morte no trânsito no país, e os jovens, em função de serem muitas vezes atingidos pelos principais problemas da sociedade, eram vistos de maneira errônea por parte do poder público, inclusive parte da sociedade, e isso continua a existir ainda hoje. Esses jovens eram vistos e ainda continuam sendo vistos por alguns segmentos como um problema. O governo Lula resolveu mudar essa lógica. O governo Lula, quando criou a Secretaria, o Conselho e o ProJovem, apostou nos jovens como sujeito de direitos e como um segmento específico da população que tem um ciclo específico da sua vida e que precisa ter investimento estratégico, políticas públicas concretas que ajudem a construção de trajetórias mais autônomas e trajetórias com melhores condições de desenvolvimento da juventude do que tiveram as gerações anteriores. O Estado brasileiro deixou de olhar, o governo federal deixou de olhar os jovens como um problema social e passou a apostar nesses jovens como sujeitos estratégicos para o desenvolvimento e como sujeito de direitos, inclusive apostando na participação social como um método importante para a construção das políticas públicas de juventude. Nós avançamos muito de lá para cá, o governo federal constituiu no nosso país uma série de programas, não só o ProJovem Urbano, mas o ProJovem Integrado, composto pelo ProJovem Trabalhador, pelo ProJovem Adolescente e pelo ProJovem Campo. Constituiu o ProUni, que hoje já garantiu acesso a mais de 1 milhão de jovens desse país, coordenado brilhantemente e construído pelo nosso próximo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Avançamos na criação de programas de esporte, como o Segundo Tempo, em programa específico para jovens do campo. A presidenta Dilma lançou esse ano ainda o Pronatec, que visa qualificar em torno de 8 milhões de trabalhadores do Brasil, especialmente jovens. Lançou o Pronacampo, com uma ação específica de formação para jovens das áreas rurais. Nós podemos citar ainda uma série de ações voltadas para a cultura, o Mais Cultura, os pontos de cultura como ações extremamente importantes para a juventude brasileira. Então foram muitas conquistas, além da institucionalização especificamente da política nacional e da participação social, que passou a ser vista como um direito da juventude e não como um favor que o Estado deve fazer. Mas nós ainda temos muitos desafios pela frente. Não está tudo dado, não está tudo consolidado e nem todos os nossos desafios foram superados. Porque apesar de todo esse avanço, do Brasil ser outro,
de termos gerado milhões de empregos com carteira assinada, né, especialmente jovens foram atingidos também por essa política. Apesar do Brasil estar vivendo e saindo bem da crise, ter invertido a lógica, né, das políticas públicas no país e passado a focar nas pessoas que mais precisam, né, e fruto disso é a diminuição das desigualdades sociais. Resultado disso é 40 milhões de pessoas, né, ter ascendido para a classe C, hoje está podendo participar ativamente do processo de desenvolvimento que passa o nosso país. A gente ainda, né, tem que superar alguns problemas que atingem especialmente a juventude brasileira, né, porque é esse exercício permanente que nós precisamos fazer entre as políticas estruturantes e as políticas específicas que promovam uma inclusão maior da nossa juventude, respeitando a sua diversidade e promovendo a sua autonomia. Superar o problema do desemprego entre os jovens, que apesar de termos gerado milhões de empregos, o número de desemprego na juventude é 3 vezes maior do que o desemprego entre a população adulta. Enfrentar o tema do trabalho e da renda, especialmente com as jovens mulheres e as jovens mulheres negras, que são os que lideram os indicadores de trabalho indecente no Brasil, de precarização, de informalidade, de dificuldade de conciliar educação com trabalho, com vida familiar. Muitas vezes as meninas ficam responsáveis pela criação dos filhos, pelo cuidado da casa, não conseguem estudar e não conseguem ter uma inserção digna e remunerada no mercado de trabalho. Então, focalizar dentro das políticas um olhar sobre as juventudes que ainda vivem numa situação maior de vulnerabilidade, como é o caso das jovens mulheres, como é o caso das jovens mulheres negras, dos jovens negros no nosso país, são alguns dos desafios fundamentais. E numa cidade como São Paulo, mais ainda, nós estamos falando de um país que precisa enfrentar efetivamente o problema da violência que acomete a juventude. Nós, do governo federal, estamos nos debruçando para a construção de um plano nacional de enfrentamento à violência contra a juventude negra no país. Os indicadores de São Paulo ainda são muito sérios e são muito grandes. Esse tema precisa ser enfrentado, e a gente precisa, de fato, poder olhar com condição de construir políticas públicas que promovam a inclusão social, econômica, a garantia do direito à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação de qualidade em todos os níveis para a nossa juventude, a inserção no mercado de trabalho, a geração de renda, o transporte, a mobilidade, o direito à cidade, que muitas vezes não é permitido para esses jovens, numa perspectiva também de ampliação do direito, de prevenção à violência e de enfrentar na sociedade, e muitas vezes dentro do próprio Estado, este problema, da violência contra a juventude. Então, são muitos desafios que nós temos, não só a nível do governo federal, mas especialmente neste diálogo com os estados, com os municípios, com o parlamento, com os vereadores e vereadoras, porque essa não é uma tarefa só do governo federal. Avançar na construção das políticas de juventude depende muito do Pacto Federativo, depende muito do compromisso dos governos estaduais, dos prefeitos e prefeitas, e depende muito de termos vereadores e vereadoras que promovam esse tipo de diálogo nas comunidades, nos territórios, na periferia, que envolvam a juventude da tomada de decisões, de que projeto apresentar, de quais são as suas grandes demandas. No geral, as pesquisas apontam as principais preocupações dos jovens brasileiros em relação ao trabalho, em relação à educação, em relação à segurança, mas como é que a gente pode construir isso de maneira singular, de maneira participativa, fazendo com que os jovens ajudem a definir os rumos da sua própria vida, para que o Estado possa oferecer um conjunto de políticas públicas que promovam o desenvolvimento integral da juventude. Esse é um desafio de todos nós. É por isso que eu tenho total certeza, pela sua trajetória histórica, de defesa da classe trabalhadora, de defesa das mulheres, de defesa da juventude, que a eleição da Selma é fundamental para termos a Câmara de Vereadores, uma pessoa que se preocupa com esse tema e que eu tenho certeza que vai ajudar a construir as políticas de juventude na prefeitura, do nosso prefeito Fernando Haddad, com participação da juventude e não de maneira impositiva, sempre em diálogo com as comunidades. Então, Selma, meu grande abraço, nossa militância, muito importante a gente ir cada vez mais para a rua e fazer esse diálogo, da trajetória bonita da Selma, desse compromisso e da importância de transformar o tema das políticas públicas para a juventude
na vida concreta da cidade de São Paulo. Colocar isso na agenda, na ordem do dia, porque infelizmente a gente hoje não tem nenhum tipo de diálogo de fato que promova, né, a construção dos direitos para a juventude na cidade de São Paulo. Muito pelo contrário, o que a gente vê, né, é recuo, fechamento dos espaços públicos de circulação da juventude, pouquíssimas opções de cultura, de lazer para esses jovens, muitas vezes o toque de recolher que acontece em muitas cidades ainda no estado de São Paulo. Então, a gente precisa enfrentar esse problema, elegendo a Haddad, elegendo a Selma, e contem conosco para avançar na construção das políticas públicas de juventude no município de São Paulo. Um forte abraço, boa campanha e até a vitória!